Parte 3, documentário Arthur Duval. Se você não acompanhou a parte 1, a parte 2, corre lá nos outros vídeos do canal, assiste a parte 1, assiste a parte 2. Esse documentário ele é importantíssimo, então eu recomendo que você assista. Sabe o que você faz? Ó, pega seus pais bolsonaristas, senta no sofá os dois, faz uma pipoquinha, fala, gente, vamos fazer uma sessão de cinema hoje aqui em casa. Vamos botar aqui na televisão, pra todo mundo assistir. Bota na TV da sala, se sua TV for smart. Se não for, bom, a gente dá um outro jeito, mas o importante é que você dissemine essa palavra, tá? Assista o documentário completo do Arthur Duval, ou assista ele quebrado aqui no meu canal, você escolhe, tá? Eu recomendo que você assista o completo, é mais envolvente. Enfim, parte 1 já tá no canal, parte 2 já tá no canal e a parte 3 a gente vai rodar agora. Sítio, estado de sítio. O presidente não pode decretar estado de sítio e prender todos os corruptos. Não é assim que funciona. O estado de sítio, que são o artigo 137 e 138 da Constituição, ele precisa ser aprovado pelo Congresso e ele dura 30 dias. Não tem nada a ver com o presidente decretar e sair prendendo o ministro Supremo. Não tem nada a ver. E o que aparece com mais frequência mas e o artigo 142? Queremos o artigo 142. O presidente vai decretar o artigo 142 e, de repente, magicamente, o presidente vai moralizar o Brasil. O presidente vai acabar com todos os desmandos do país. Não é assim que funciona. E para isso, eu vou ler o artigo 142 junto com você e depois um parecer técnico da Câmara dos Deputados sobre ele. Diz o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em nenhum momento o artigo 142 diz que o presidente poderá convocar as Forças Armadas para destituir o Congresso, ou para acabar com o Senado de corruptos, ou para prender ministro do Supremo que ele não gosta. Isso simplesmente não existe. E para que não reste qualquer dúvida, tem um parecer técnico da Câmara dos Deputados que diz o seguinte: trata-se de fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam poder de se sobrepor às decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Nenhum dispositivo constitucional e legal faz referência a uma suposta atribuição das Forças Armadas para arbitramento de conflitos entre poderes. Aspas, jamais caberá ao presidente da República, nos marcos da Constituição vigente, convocar as Forças Armadas para que indiquem ao Supremo Tribunal Federal qual é a interpretação correta do texto constitucional diante de uma eventual controvérsia entre ambos, diz o parecer. Ou seja, gente, vamos lá. No que se baseia a ameaça golpista do Bolsonaro, né? A tentativa de golpe do Estado. Em matar gente. Ponto. Ah, mas o artigo tá dentro da lei. Não tem lei. Tem lei que prevê isso. A nossa Constituição ela foi feita justamente para impedir que pessoas fossem lá e tentassem tomar o poder, né? A gente, historicamente, o Brasil, ele tem o tempo todo alguém tentando tomar o poder aqui nessa nação. Aí isso é uma coisa que vem desde lá de trás. Então, cara, a nossa Constituição, ela meio que blindou isso. E não tem por vias da Constituição você fazer isso daí, não. Ele previa matar gente. Esse é o ponto. Ele previa matar gente. E como foi previsto, como foi dito, como foi minuciosamente planejado. E nós tivemos acesso ao planejamento da minuta e tal. Ah, mas a minuta, gente, vamos lá, vamos falar sério. Sim, teve um plano. Sim, ele deu pra trás na hora certa, na hora errada, entendeu? Ele já tinha agitado a galera. E estão usando disso tudo pra prender o cara. Beleza, tá tudo bem. O ponto é, ele tentou efetivamente? Não, ele não tentou efetivamente. Mas ele não tentou efetivamente porque ele é bundão, porque ele é bunda mole, porque, sabe, é isso, esse é o ponto. Mas o que ele queria fazer mesmo era isso, entendeu? É que ele não achou tantos loucos quanto ele queria pra poder comprar essa briga, isso, é isso. Esqueça que o artigo 142 dá qualquer tipo de poder excepcional ao presidente para ele fazer o que ele quiser, beleza? A trama do golpe. E eu vou começar lá de trás. Olha só, em maio de 2019, uma manifestação chamada por um grupo pequeno e radical chamado Lobos Patriotas Brasil pedia explicitamente o fechamento do Congresso. Depois, pegou muito mal essa pauta e eles mudaram, falaram, não, a manifestação vai ser pelo COAF com o Moro, que o Bolsonaro depois tirou, pela CPI da Lava Toga, que o próprio Flávio desarticulou, pela reforma da Previdência, que o Bolsonaro também enxugou, pela prisão após julgamento de segunda instância, que também não foi pra frente. Aí o que aconteceu? É literalmente fazer o povo de otário, né? O povo vai pra rua pedir justamente as coisas e o Bolsonaro faz outras. Esse mesmo povo continua com o Bolsonaro. É fazer o povo de otário, mas em tantas instâncias, de tantos jeitos. É louco isso. É que o Bolsonaro começou a colocar dúvida no sistema eleitoral, certo? No dia 27 de julho de 2021, em live, o Bolsonaro ele contesta a transparência do sistema eleitoral ao lado de um aspas, especialista. E olha só como esses caras funcionam. Um policial federal chamado Marcelo Bormevetti, acho que é assim que fala o nome do cara, ele sabendo que uma notícia sobre o Fux e sobre o Barroso blindar o Itaú, né, de calotes era falsa, ele sabendo que essa notícia era falsa, ele diz o seguinte, joga no grupo dos malucos. Ou seja, esses caras sempre fizeram abuso psicológico, abuso intelectual sobre pessoas que não tinham capacidade cognitiva para distinguir o que era verdadeiro e o que era falso. No dia 7 de setembro de 2021, quando tava todo mundo
ali enquanto defensor. E eles agem como um grupo, tá? Um grupo pronto pra, tipo, pra chegar e fazer você entrar nessa narrativa e acreditar em tudo que eles falam. Então, tipo, não é que o Bolsonaro fala isso e a família Bolsonaro. Os deputados bolsonaristas falam isso em suas redes sociais e atingem muita gente. Aí chega na minha mãe, a minha mãe fala. Aí a tiazinha do Zap fala com a minha mãe fala pra tiazinha do Zap, a tiazinha do Zap replica em casa. De repente tá todo mundo falando sobre a mesma coisa e uma mentira dita várias vezes vira verdade. E é assim que surgem as notícias, as matérias, as polêmicas, entendeu? Ah, mas não é bem assim. Chega o deputado da esquerda, ou do centro, ou do Partido Missão pra falar, mas não é bem assim as coisas. Que nada, você tá vendido, você é o sistema, mídia lixo, o Globo, Gente, eu quero deixar claro que meu descontentamento com a Globo, ele ainda segue de pé, mas vamos lá. Esperando que o Bolsonaro desse a ordem, não é mesmo? Diziam que os CACs e que todo mundo apoiava o Bolsonaro numa eventual tentativa de moralizar o Brasil. O Bolsonaro, em Brasília, ele diz o seguinte: não podemos aceitar mais prisões políticas no Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Aí no mesmo dia, ele foi pra Paulista lotada e disse o seguinte: admitir que uma pessoa dele, um homem apenas, turbe a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse tempo aí, São Miguel, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser galera! Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. No dia seguinte dessa manifestação, Jair Bolsonaro pede ajuda a Michel Temer e escreve uma carta para Alexandre de Moraes, quase que pedindo desculpas e chamando ele de grande professor e jurista, dizendo que ele falou aquelas coisas no calor do momento. No dia 9 de setembro de 2021, sai aquele maravilhoso vídeo dos caminhoneiros. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte desse estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte. Só falta dar um beijo nele, né? Levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Aqui estamos na concentração. Pausa. Participemos da... Pausa. Que cena esquisita, irmão. Que cena esquisita. Vamos avaliar o contexto dessa cena. Enfim, humor aqui no vídeo. Vamos lá. Cara, tem um cara carecão, caminhoneiro carecão. Super suspeito, achei, tá? Vou ser bem sincero, eu achei super suspeito. Ó a boquinha dele, ó a carinha dele. Cara, o caminhoneiro ali abraçando, levantando. Conseguiu e tal, o cara sem camisa, o outro abraçando. Cadê a mulher desses caras? Cadê as mulheres desses caras? Cadê? Gente, que é isso? Que vida de bandoleiro. 7/9/2021, de noite em Brasília, comemorando que você tá em estado de sítio. Nós nem entramos em estado de sítio. É tudo mentira. Você vê? Meu Deus, que tragédia. Vai lá. História do Brasil, nós conseguimos, gente. Conseguimos. Passa essa notícia pra vocês. Você lembra o que o Bolsonaro fez pra acabar com esse discurso, pra acabar com esse espírito, pra parar com esse ânimo de que, nossa, vai ter estado de sítio, que as coisas... Nada. No dia 7 de junho de 2022, o Rodrigo Constantino tuita o seguinte: Bolsonaro tocando a real agora, botando pra quebrar. As Forças Armadas não vão fazer papel de palhaço e o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Chega de tanto abuso do Supremo. No dia 5 de julho de 2022, o Bolsonaro faz uma reunião ministerial para tentar mostrar para os seus ministros de que há uma estratégia para que ele perca a eleição através de fraude nas urnas. Tem não vai ter seguir chamada de eleição, não vai ter revisão do ar. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar assunto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova. No dia 18 de julho de 2022, o Bolsonaro realiza uma reunião com embaixadores para promover uma coisa que assim é de orgulho nacional, né? O mundo inteiro vem cá. Olha só, vou mostrar um conjunto de slides para você. Começa que o slide está escrito briefing. Em vez de briefing, está escrito briefing. E ele tem a genial ideia de fazer uma reunião com esses embaixadores para tentar provar ou insinuar que o nosso sistema eleitoral era injusto, não era confiável. E o que acontece logo depois? Esses embaixadores saem dessa reunião completamente contrariados e envergonhados. No dia 7 de setembro de 2022, o Felipe G. Martins e o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira se encontram com Jair Bolsonaro e entregam para ele a minuta do golpe. Essa minuta do golpe, na ocasião, era aquela que dizia o seguinte: jogando dentro das 4 linhas, declara o estado de sítio. No dia 2 de outubro de 2022, tem o primeiro turno das eleições e todo mundo viu o que aconteceu. O Lula estava muito
muito mais forte, o Bolsonaro estava muito mais fraco do que eles esperavam. E aí tem um relatório do Ministério da Defesa que atesta que não houve fraude. Inclusive, a primeira página desse relatório diz o seguinte: é muito difícil justificar. O que o Bolsonaro faz? Ele manda adiar a divulgação desse relatório. No dia 4 de outubro de 2022, ainda nessa tentativa frustrada de achar algum tipo de indício de fraude nas urnas, sai essa conversa aqui, do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, com o Cavalieri no WhatsApp. Espero, sinceramente, que vocês saibam o que estão fazendo. Aí o Mauro Cid responde isso aqui: eu também, senão tô preso. Vocês conseguiram pilotar? Nada. Nenhum indício de fraude. No dia 30 de outubro de 2022, teve o segundo turno das eleições e o uso da Polícia Rodoviária Federal em operações em redutos petistas, ou seja, justamente nas zonas onde eles sabiam que muitos petistas iam votar, teve aquelas operações onde basicamente os caras impediam a galera de chegar nas urnas. No dia 31 de outubro de 2022, começa de fato as investidas do povo para que o Bolsonaro fizesse alguma coisa e impedisse o Lula de assumir a presidência que ele tinha ganhado. Inclusive, você tem aqui a galera pedindo intervenção alienígena. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do Exército teriam pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Isso é tão triste. Tipo assim, é cômico, mas seria tão engraçado se não fosse trágico, cara. Tipo, é tão triste. É muito triste, mano. É muito triste. Puta merda, velho. Porque assim, eu sempre fui um cara idealista e eu acreditava no Bolsonaro, né? Eu gostava do Bolsonaro e tal. Acreditava real que ele era um cara bem intencionado. Não sabia da metade das coisas que eu vi ao longo desse documentário, né? E, poxa, quando você olha pra essa cena, você fala, até eu que era um cara que defendia o Bolsonaro firmemente, não era desse jeito. Isso daqui é muito triste, é vergonhoso ao mesmo tempo, é lamentável simplesmente. Vamos lá. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Vem mesmo, que inferno, vem. Mais uma vez, o que o Bolsonaro fez para acabar com essas fake news, com a proliferação desse tipo de animosidade? Exatamente, nada. 4/11 de 2022, teve a live do tal Fernando Serimedo, a famosa live do argentino. Chegou a atingir 415 mil pessoas assistindo simultaneamente. Ou seja, não sei se você percebeu aqui, enquanto o Mauro Cid tá no WhatsApp desesperado, cara, não tô achando indício nenhum de fraude, cara, não tô achando, e aí, você falou, falei, não achei, o que tá acontecendo em paralelo? A divulgação de uma live do argentino dizendo que tinha indícios de fraude. Você percebeu que a galera falava, não tem fraude, e falava pra você, tem fraude? Você percebeu que enquanto esses caras estavam desesperados, cara, parece que a urna não tem fraude não. Tinha patriota se pendurando em caminhão, rezando o hino pra pneu, e o Bolsonaro tava caladinho, deixando essa animosidade. Isso é muita irresponsabilidade, né? Porque quando você entende que você tem devotos, e é o que o Bolsonaro tem, devotos, cara, você tem a obrigação de prezar pela vida dessas pessoas, né? A partir do momento que, eu tenho um fã, que seja um fã, você que tá me assistindo, fala assim, Gabriel, eu gosto muito de você, eu admiro muito você, eu já falo, esse negócio de fã não é muito legal, seja meu irmão, entendeu? Meu irmão, por que meu irmão? Porque, irmão, a gente gosta, a gente quer perto, a gente quer junto, a gente briga, mas a gente se entende, irmão. Então, eu falo isso pros meus seguidores sempre, tipo, eu sou seu fã, não, pera, breca isso aí, você é meu irmão, vamos lá? Vamos ser irmão? É isso. Mas vamos supor que o cara, não, você vê que é uma relação assim de idolatria. Tá bom, você não consegue fazer a pessoa parar de te idolatrar. Tá bom, seja responsável com essa pessoa. Entenda que cada coisa que você diz, cada coisa que você pensa, pode influenciar a maneira como essa pessoa vai agir. Então você tem que ter responsabilidade no discurso. E o Bolsonaro é um irresponsável. Por causa do Bolsonaro, sim, que hoje a gente tem várias doenças que estavam consideradas erradicadas. Daí por conta do seu discurso anti-vacina, que beleza, no momento, tá bom, a vacina não tá testada 100%, não tá segura 100%, ok, toma quem quer e tal, mas o presidente da República, com a popularidade que o Bolsonaro tinha, ele tinha obrigação moral de fazer um discurso um pouco mais arredondado em relação à vacina do Covid. Ele não podia ser assim, toma lá, se virar jacaré, depois não vai reclamar. Sabe, tipo, são pontos que eu já criticava, tá, do Bolsonaro, ainda inserido no bolsonarismo. É preocupante porque o discurso da vacina tomou uma vazão muito grande, parou de ser só sobre o Covid e começou a ser sobre todas as vacinas, entendeu? E aí, de repente, tem pai que não vai vacinar os seus filhos, e os filhos vão ter, tipo, sei lá, poliomielite, o bagulho tava erradicado. Então, é uma parada meio tonta, e é uma falta de responsabilidade muito grande, eu acho, tá? Eu acho. Vamos lá. Por isso que eu falo, Bolsonaro nunca foi um bom líder. Isso eu sempre reconheci. Ele é líder, mas ele não é um bom líder. Vai lá.
Fernando Serimedo, que foi em CEPAC, inclusive tem foto com o Eduardo Bolsonaro. Muito imparcial esse senhor. Inclusive, vou aproveitar para desmentir uma fake news, tá? Um dia eu estava no podcast do Monark, enquanto eu estava ao vivo, deram a notícia de que o canal do YouTube do Monark tinha caído. E aí eu falei, nossa, mano, o que aconteceu? Eu compartilhei a live do Argentina. Eu falei, eu sou a favor da live do argentino cair. Você é a favor então do meu canal cair? Não. Eu falei, do seu canal cair, não. Mas da live do argentino cair, sim, porque ela era claramente criminosa. Isso, a gente não tinha ainda as mensagens do Mauro Cid assumindo que era fake, que era tudo o pessoal dele que fazia. Mas estava muito óbvio que aquilo era uma mentira, né? Tanto que o relatório das Forças Armadas depois desmentiu essa live. Mas então, só pra aproveitar pra desmentir isso daqui, tá? Muita gente fala, nossa, o Arthur foi a favor da censura do Monark. Não fui. No dia em que eu estava com o Monark, eu falei que eu não era a favor. Como a política brasileira é um circo na mão desses caras, né, cara? Tipo, eu fico reparando assim, qual é a grande evidência do... porque você quer imaginar isso num livro de história dos próximos anos? Tipo assim, não, porque naquela época, naquele período, houve a tal da live do argentino, onde expunha todas as irregularidades da nossa urna eletrônica e as fraudes que podem acontecer a partir disso. Isso num livro de história enviesado bolsonarista. E nos outros livros de história, não, porque a live do argentino... O ponto é, live do argentino entra nesse livro de história da política brasileira. Que triste, Brasil. Que triste. Vamos lá. As redes dele caírem. E depois, no dia seguinte, eu ainda fiz um tweet e um vídeo dizendo que eu era contra as redes deles caírem. Lembrando que se a rede dele caiu foi porque o Bolsonaro vetou o fim da decisão monocrática. Dia 7 de novembro de 2022, teve a seguinte conversa entre o Cavalieri e o Mauro Cid. Diz que 2 hackers do interior descobriram fraude nas urnas. Menciona a live do argentino. Claro. Aí o Mauro Cid diz o seguinte, nosso pessoal que fez. Então presta atenção. Você que acreditou que 2 hackers descobriram fraude nas urnas, tá aqui, meu irmão. Tá aqui. Enquanto os caras deixaram você rezar indo pra pneu, pedir intervenção alienígena, se pendurar em caminhão, eles estavam no WhatsApp falando, cara, não tem fraude. Puta, mas tem a live do argentino. Isso aqui é nosso pessoal que fez. O próprio cara sumiu, bicho. Só pra te lembrar, essa live do argentino, ela contava 2 mentiras objetivas, que são inclusive crime, de acordo com a nossa legislação atual. A primeira mentira é que as urnas eletrônicas usavam softwares diferentes. Isso é objetivamente uma mentira. Todas as urnas, apesar de serem hardwares diferentes, usam o mesmo software. É como se você tivesse 3 tipos de iPhone, mas todos eles usam o mesmo sistema. A segunda mentira objetiva é que tem algum tipo de urna que não é auditável. Isso também é mentira. Todas as urnas são auditáveis. Inclusive, no dia 9 de novembro de 2022, sai o relatório das Forças Armadas, que inclusive o Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram muito dizer, não, calma, que vai vir, apesar da urna ser fiscalizada por diversas instituições dependentes, faculdades, OAB, etc., uma série de instituições dependentes, o relatório que vai mostrar que a urna é fraudada é o relatório das Forças Armadas. Pela primeira vez na história, as Forças Armadas foram auditar as urnas. E o que aconteceu? O relatório que saiu no dia 9 de novembro disse o seguinte, não tem fraude. Todas as urnas são auditáveis. Ou seja, o relatório das Forças Armadas desmentiu a live. Sabe por que é o problema? O problema disso, relatório de Força Armada, relatório de não sei quem, canetada do ministro e tal, isso tudo pro bolsonarismo não serve. Mas, Gabriel, vai apresentar o quê? O documento que nós temos é esse. Eu sei. Isso é muito triste. É tempo, galera. É tempo. Entendeu? É literalmente você mostrar pra pessoa e ela não querer enxergar. Como fazer ela querer enxergar? É tempo. Do argentino. E aí nós chegamos no plano punhal verde e amarelo. Olha isso. Olha isso. Sim, houve um plano, de fato, para que no dia 15 de dezembro de 2022 fossem assassinados o presidente da República, Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Sim, houve um plano concreto, impresso, que dizia explicitamente em assassinar essas 3 figuras da República. A ideia era envenenar os alvos. No dia 10 de novembro de 2022, o ministro da Defesa divulga uma nota para manter viva essa conspiração de fraude eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, publicou uma nota no site oficial da pasta, na qual ela mantinha viva essas suspeitas de fraude. Os investigadores, inclusive, concluíram que essa nota ela foi ambígua e ardilosa de propósito para manter vivo, mesmo ele sabendo que a live da Argentina era fake, mesmo ele sabendo que não tinha nenhum indício de fraude, mesmo o relatório das Forças Armadas dizendo a mesma coisa, mesmo você tendo nenhuma possibilidade do Bolsonaro assumir como presidente, esses caras continuaram fazendo isso para manter você achando que algum tipo de golpe ia acontecer no Brasil. Dia 11 de novembro de 2022, o que acontece? As Forças Armadas emitem uma nota dizendo que não tem fraude nas urnas, dizendo que o relatório deles é muito claro. O que o Bolsonaro tenta fazer? Isso é muito importante. O Bolsonaro tenta mudar o teor da nota, dizendo que as Forças Armadas, fazendo com que as Forças Armadas fizessem um relatório a favor da liberdade de expressão. Mais uma vez, uma tentativa de deixar uma mensagem ambígua para as pessoas e para os seus apoiadores, no sentido de, as Forças Armadas, na verdade, eles estão dizendo aqui que eles são a favor da liberdade de expressão. Isso significa que você tem que ficar na rua para que a gente faça alguma coisa, etc, etc. No dia 12 de novembro de 2022, teve uma reunião
reunião na casa do general Walter Braga Neto. Segundo a delação do Mauro Cid, a intenção era discutir ações para gerar o caos social. Eu vou ler essa parte aqui, tá? A pauta a ser discutida: promover uma ação de forte impacto social para justificar a assinatura de um decreto golpista por Bolsonaro. No dia 15/11/2022, você tem aqui uma clara negociação de valores para trazer as pessoas para as manifestações bolsonaristas. Forte! Se Deus quiser. Um prazer, general. Presidente também não vou falar com a imprensa, não. E aí? Fake! Vou inventar história. O presidente tá bem, tá recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Tá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês. Estamos na frente do general Mídia. Eu sei. Pausou. Será que esse povo já perdeu a fé? Vocês não percam a fé. Eu lamento tanto pela vida dessas pessoas, gente. Porque eu conheço as pessoas, sabe? Tipo, eu conheço pessoas assim, que elas literalmente vivem à mercê do que o Bolsonaro manda, do que a ordem bolsonarista pede. Ah, venham todos para tal lugar, eles vão. Isso é uma galera, assim, realmente aguerrida, né? E alguns, como essa família aí, não necessariamente os caras estão com interesse político. Alguns acreditam que estão lutando pelo Brasil, né? Que estão lutando pela liberdade do povo, que estão fazendo bem para sua nação. Isso é muito triste, cara. Isso corta o meu coração, porque eu me vejo nessas pessoas, né? Eu sou o tipo de cara que não mede esforços pra promover aquilo que eu acredito. E, poxa, você ser enganado por um líder péssimo desse, dá vontade de não levantar mais líderes. Essa é real. Mas a verdade é que não é só porque tem um mau líder ou alguns maus líderes que nós temos que desacreditar das pessoas. Eu não acho. Acho que a gente tem que seguir acreditando. Isso nos torna fortes. Não acreditando nas mesmas pessoas, né? Pelo amor de Deus, Bolsonaro não pode nunca mais ser uma opção. Bolsonaro e seus aliados ali. Mas isso aqui não é propaganda política também, mas todo mundo sabe minha opinião política, todo mundo sabe que eu apoio o Renan Santos, eu tô no Partido Missão, eu vejo verdade. São pessoas só que você toca, você sente, você fala, cara, isso aqui é real, isso aqui não parece ser enganação, não. E eu estive do outro lado, eu sei como as coisas são muito mais engessadas. Eu falo isso de peito aberto, eu sei como as coisas lá são um pouco mais, né? E a gente justifica sempre da mesma maneira, o cara é um político, né? E é isso aí, o cara é um político. Dia 19 de novembro de 2022, teve a primeira reunião para discutir o decreto golpista. Inclusive, ali estão presentes o Felipe G. Martins, o advogado Amaury Feres Saad e o padre José Eduardo de Oliveira. No dia 21 de novembro de 2022, começam as ações de monitoramento das autoridades. O Rafael Martins de Oliveira e o Hélio Ferreira, né, logo após eles obterem os recursos necessários, eles, como kids pretos, né, militares especiais, eles iniciam o ato de monitoramento do Alexandre de Moraes. Olha só, na manhã do dia 21, Lima pega um avião de Porto Alegre para Goiânia, passando por São Paulo em viagem não oficial. O Oliveira, que já estava em Goiânia, aluga um Volkswagen T-Cross no aeroporto no momento do pouso de Lima. Eles chegam juntos a Brasília na mesma noite. Dia 22 de novembro de 2022, o PL contesta a validade das eleições. Só que é o seguinte, cara, vou até te explicar. O que o Valdemar da Costa Neto fez? Valdemar da Costa Neto, líder do maior partido de direita do Brasil, ele conseguiu um monte de deputados. Esse cara entendeu o seguinte, cara, a partir de agora, eu tenho o maior fundo eleitoral, tenho o maior fundo partidário, o maior tempo de TV do Brasil. Todos esses caras estão na minha mão. Você acha verdadeiramente que o Valdemar da Costa Neto iria bater de frente com as urnas? Então, ele viu aquela pressão e falou, deixa eu fazer meu teatro, vai. Deixa eu responder aqui fazendo uma contestação. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes respondeu de forma muito estratégica. Ele basicamente falou o seguinte, você está contestando aqui o segundo turno das eleições, está achando que as urnas são fraudadas? Então eu vou responder se você também incluir no seu pedido que você quer contestar o resultado do primeiro turno. Ou seja, já que você está falando que a urna é fraudada para Lula e Bolsonaro no segundo turno, então inclua no seu pedido que a urna também é fraudada lá para o primeiro turno, quando você elegeu todos os seus deputados. Ele não quer, o que o Valdemar da Costa Neto fez? Pô, pessoal, tentei, mas não deu. E, meu irmão, como é que estavam os influenciadores bolsonaristas? Eles estavam lá no Twitter falando, gente, que maluquice. Artigo 142 não tem nada a ver com isso. Gente, pelo amor de Deus, não tem fraude nas urnas. Gente, parem de rezar pra pneu. Parem de achar que vai ter intervenção militar. Parem de achar que vai ter algum tipo de golpe. Não vai ter nada. Não. Como que eles estavam? Vamos lá. No dia 23 de novembro de 2022, o senhor Rodrigo Constantino tuita o seguinte: gato, lesma, ornitorrinco. Aparentemente, o Rodrigo Constantino ele gosta muito de animais muito diferentes, né? Ele gosta de gato, de lesma e ornitorrinco. Acho que não tem nada a ver com GLO. Acho que não tem nada a ver com isso. Inclusive, 2 dias depois, no dia 23, os kids pretos começam o reconhecimento de terreno. O Hélio Ferreira Lima, ele vai até a região do STF, enquanto está tendo uma sessão que o Alexandre de Moraes está presente, e o Rafael Martins de Oliveira vai na região da residência funcional do Alexandre de Moraes. No dia 24/11 de 2022, o mesmo Rodrigo Constantino tuita o seguinte: só tem 2 formas de pisar em ovos. E aí tem essa imagem que você está vendo aí que acho que não tem nada a ver
com bota militar, isso não tem nada a ver com intervenção militar. Provavelmente ele tá dando dicas aí pra você de como literalmente pisar em ovos, não é isso? No dia 25 de novembro de 2022, o pessoal começou a ficar um pouco frustrado com a tentativa de golpe que não tava andando. O Cavalieri e o Roland Araújo têm o seguinte diálogo: já dá pra jogar um golzinho no banho de sol. Ele se refere a apenas 5 generais que aderiram a essa maluquice de cometer um golpe de Estado. Ou não, talvez ele tava falando, não, acho que a gente ia fazer um futebol e só tem 5 ao invés de 11, é isso? Inclusive o Cavalieri, ele planeja vazar nomes da carta. Com nomes, se vazar, não será culpa nossa. Essas coisas acontecem. No dia 28/11 de 2022, tem outra reunião dos Kids Pretos, nessa vez na casa, no edifício do Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, na Zona Norte de Brasília. Lá eles definem 2 coisas. Eles definem que o centro de gravidade é o Alexandre de Moraes, e eles definem a pauta de uma carta que eles vão fazer às autoridades das Forças Armadas para pressionar eles a aderirem ao golpe. No dia 29/11 de 2022, a carta começa a circular. Inclusive, ela que foi elaborada na reunião dos Kids Pretos, tem o impulsionamento do Paulo Figueiredo. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo pro sacrifício. Mas o Márcio Cid, cara, ele mesmo sabe o que já tomou cadeia. Então, ele sabe o que é. Nesse mesmo dia, a deputada federal Carla Zambelli lança um vídeo dizendo o seguinte: na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? No dia 30 de novembro de 2022, tem uma audiência no Senado, onde eles vão discutir ali a eleição e o tempo de rádio de um de outro, e essa sessão é repleta de ataques às urnas, repleta de insinuações de que as urnas seriam fraudadas. No dia 6 de dezembro de 2022, o decreto golpista fica pronto. O que acontece nesse dia? Olha só, os Kids Pretos intensificam os atos de monitoramento do Alexandre de Moraes, como quem planeja executar de fato alguma coisa, parece que vai rolar, certo? O Bolsonaro recebe do Felipe G. Martins o decreto golpista, determinando a realização de novas eleições e a prisão de Moraes, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes, e o Bolsonaro faz as suas correções. Ele diz o seguinte: ele mantém só a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Ele livra o seu amigo Gilmar Mendes e o presidente do Senado, inclusive. Nesse mesmo dia, o Mário Fernandes, ele imprime 3 vias do plano Punhal Verde e Amarelo e, coincidentemente, ele vai para o Palácio do Planalto, onde estão Mauro Cid e Bolsonaro. Algum tempo depois, esse senhor assumiu que ele foi o autor desse golpe, desse plano. Ele assumiu que ele imprimiu 3 vias, mas ele disse que ele só imprimiu para ler melhor. Mais uma coincidência, nesse mesmo dia, o senhor Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, disse que a população deveria reagir ao resultado da eleição e afirmou que, se fosse necessário uma guerra civil, que se fizesse. A censura na imprensa e veículos, inclusive como o nosso, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Pausa. Ora, então que tem guerra civil? Gente, eu acho isso impressionante. Uma coisa que sempre me fez ficar louco com essa galera. Isso sempre me fez. Sempre foram questionamentos que eu fiz duros em relação a Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, essa galera toda aí. Vamos soltar esses caras numa briga real. Solta aí numa jaula. Vai, vamos lutar. Bota aí, vamos ver. Os bunda mole. Você consegue ver esse cara aqui saindo na mão com alguém, brigando por alguma coisa? Não, eu vejo ele aqui, ó. Ei, o povo. Botando a responsa no povo, né? Mas ele mesmo não faz absolutamente nada. A verdade é que é um compilado de bunda moles juntos. O que poderia sair dessa tentativa de golpe? Merda. Tanta bunda mole junto, só sai 2 coisas, é peido ou é merda. Ou seja, ou suja e fede ou só fede. Fedeu. No dia 7 de dezembro de 2022, o Bolsonaro apresenta o decreto golpista. Dá uma olhada nisso daqui. Eles se reúnem com as Forças Armadas, com os comandantes das Forças Armadas, e lá tem o Freire Gomes, o Almir Garnier, o Batista Júnior, e também estava o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o Felipe G. Martins. Nessa ocasião, o Freire Gomes diz então ao presidente o seguinte: o Exército não participará na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Depois disso, o Bolsonaro faz ajustes no texto, né, para tentar que os outros comandantes adiram a isso. Nesse mesmo dia, o Rafael Martins de Oliveira compra um dos aparelhos celulares que seriam usados na Operação Copa 2022. É a operação dos Kids Pretos de monitoramento ali do Alexandre de Moraes. Inclusive, tem várias conversas entre o Mauro Cid e o Marcelo Câmara sobre onde está a professora, o codinome de Alexandre de Moraes. Como é que tava o clima? O clima tava tão de esperança para essas pessoas, tão de que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, que o Bibi, do canal Hipócritas, ele faz uma live, não sei se vocês lembram disso, mas é uma live cheia de pessoas com um monte de celular, um monte de liderança bolsonarista, e ele diz o seguinte: caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7/12/2022, hoje, e do Presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8/12/2022, nós,
o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. Ou seja, a confiança desses caras era tamanha que os caras fizeram uma live assumindo, olha, ou vocês fazem o que a gente quer, ou a gente vai parar o Brasil. E aí o que aconteceu? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro chamou todo mundo e falou, gente, bola no chão, parou. Olha que maluquice que vocês estão fazendo. Não. O Bolsonaro chamou este senhor para a sua própria casa. E aí, este senhor saiu da casa do Bolsonaro e fez um vídeo falando o quê? Pessoal, calma, não é bem assim. Não, ele fez um vídeo falando que o Bolsonaro era um herói nacional, que ele estava colocando sua vida em risco, da sua família, em nome do tal do plano. Dá uma olhada. Ai, 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 está chegando a hora. Completamente adoecido. Esse cara, ele é um herói nacional. O povo deve, aplaudir esse cara pelo que ele tá fazendo, o que ele vai fazer. É isso que eu posso falar pra vocês. Não fiquem falando mal desse cara. Não fiquem falando que ele é frouxo. Vocês não sabem o que esse homem tá fazendo. O perigo que ele tá colocando ele, a família dele. Vocês entenderam? Então, nada de desanimar. Se desanimar, a gente não acreditar. E quem não acreditar vai quebrar a cara na frente. O Arthur do Mamãe Falei já falou. Eu quero 2 que eu vou mandar vídeo. Pro Arthur do Mamãe Falei e pra Janaína Pascoal. São os 2 primeiros. Alexandre Frota também. São as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não tá fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria, sempre lutou. Inclusive, fiquei muito honrado que ele me mencionou no vídeo aí, né? Porque nessa época, a gente tava cometendo a loucura de falar pras pessoas, parem, não tem fraude nas urnas, não vai ter golpe nenhum, nós não vamos entrar numa ditadura com Bolsonaro no poder. Parem com isso. No dia 8 de dezembro de 2022, houve a autorização para executar o plano Punhal Verde e Amarelo. Inclusive, na execução desse plano, né, que tem aquele PowerPoint maravilhoso, uma das ações era você exfiltrar o PR caso desse algum probleminha. No dia 9 de dezembro de 2022, o Bolsonaro tenta driblar o Freire Gomes. O Freire Gomes está se opondo a essa ideia maluca de dar um golpe. Então o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro faz uma reunião com o Marcelo Câmara, com o Felipe Martins e com o Braga Neto no Palácio da Alvorada para dar seguimento a esse plano golpista. E ele diz o seguinte, ele diz inclusive que ele conseguiu uma reunião com o Estevam Teófilo, o então comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, para que eles conseguissem dar andamento nisso. Daí, meu irmão, sabe o que ele fez antes dessa reunião? Ele aparece, publicamente, ele faz sua primeira aparição pública e diz isso daqui. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. E não é fácil você enfrentar todo o sistema. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. E pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Amém. Quieta! Silêncio! São essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. Pausa. Chega a ser cansativo. Chega a ser um negócio assim maçante, sabe? Tipo, o Bolsonaro, ele dá vários indícios do que ele quer fazer ao longo dessa trajetória toda, tá? Show, bacana. Não faz nada. Fica só no discurso o tempo todo, ele cansa 1, cansa 2, cansa 20, 30 mil, e no final das contas a gente sabe muito bem como essa história termina, tá? Eu vou concluir aqui o episódio, mas a gente sabe muito bem como essa história termina. E o mais triste pra mim, eu não consigo parar de ver isso e pensar nas pessoas que eu conheci ao longo desses 9 anos. Essas pessoas, elas estão junto com o Bolsonaro, porque elas acreditam que esse cara, esse mesmo frouxonaro aí que vocês estão vendo, cara, ele pode alguma coisa, ele pode ser alguém, ele pode fazer algo, sabe, as pessoas elas acreditam, gente, é verdade. Eu converso com senhoras que pensam que o Bolsonaro é a última saída para a nação e que quem se opõe ao Bolsonaro é comunista, é o sistema, é isso, é aquilo. Você entendeu? É cegueira. E o pior é que, tipo assim, é uma cegueira por um cara que nem tem essa... Sabe, você olha pra ele assim, um conjunto de ações. Ai, nossa, ele faz merda nos bastidores, mas ninguém sabe. E é por isso que o pessoal apoia. Não, é escancarado. Esse cara com essas falas, essas atitudes torpes. É bizarro, cara. Como é que a gente ficou cego pelo Bolsonaro desse jeito? É impossível. Vai lá. Assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição. E hoje estão vivendo um momento crucial. Uma encruzilhada. Um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai a Força Armada. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Você ouviu o presidente Jair Bolsonaro dizer: quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas, são vocês. Isso lhe parece
alguém que está pondo panos quentes e acabando, dissuadindo as pessoas de pedir intervenção militar, ou lhe parece jogar mais gasolina no fogo? No mesmo dia 9 de dezembro... É exatamente isso. Eu sou bunda mole, eu não vou conseguir. Gente, se matem aí por mim, pra eu poder liderar quando, tipo, meia dúzia já tiver morrido e, enfim... E aí eu coordeno as tropas. É tipo isso. Se matem aí. Role um banho de sangue independente aí. Talvez, e eu vou dizer aqui, talvez, o Bolsonaro culpe a população brasileira pelo golpe não ter acontecido. Tipo, a culpa do povo, né? A gente falou. Mais claro é impossível. Talvez seja isso na cabeça deles. Mais claro é impossível, mas o povo não agiu? Então vou fazer o quê? Merece o Lula mesmo. Assim, provavelmente é isso. Cara, é terrível, cara. Terrível. Tem um áudio do Mauro Cid no WhatsApp, né? Dizendo que o Bolsonaro tava sentindo muita pressão do agro, não sei o que lá. E tem essas aspas aqui. E hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? Porque se não for, se a força não incendiar, é o status que mantém aí. Depois ele diz o seguinte: o presidente vem sendo pressionado a tomar uma medida mais radical, né? Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante. Fez algo mais direto, objetivo e curto. Ou seja, ele faz reunião para tentar contornar a posição de um general que não quer dar golpe. Ele enxuga o decreto e o Mauro Cid mostra isso em áudio e ele faz um pronunciamento inflamando as pessoas para levar as Forças Armadas para onde elas quiserem. No dia 12 de dezembro de 2022, ocorre a diplomação do Lula. E o que acontece então? Os bolsonaristas incendeiam Brasília. Eles queimam veículos, eles tentam invadir e destruir a sede da Polícia Federal e ainda se aproximam do hotel onde está o Lula. Do conforto do seu lar, lá nos Estados Unidos, o influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino tuita o seguinte: tive um sonho. Num país distante, a maior máfia de criminosos se reunia para diplomar o seu capo. O presidente, então, invocou o artigo da Constituição e os militares foram lá prender a turma toda de golpistas, de uma vez só. Foi apenas um sonho. Que bonito, Rodrigo Constantino. Acho que isso não tem nada a ver com inflamar as pessoas. Acho que você estava ali justamente dizendo só de um sonho que você teve. No dia 14 de dezembro de 2022, os comandantes recusam um novo decreto golpista. Uma nova versão do decreto golpista é apresentado pelo ministro Paulo Sérgio aos comandantes das Forças Armadas. O documento é mais abrangente do que apresentado no dia 7 de dezembro. Ele prevê a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. A reunião tem o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição. Batista Júnior afirma ao ministro que não receberia o documento e que a aeronáutica não admitiria um golpe de Estado e se retira da sala. Segundo a versão do comandante, Freire Gomes também se recusa a analisar o conteúdo da minuta. O que está acontecendo aqui? Basicamente, esses caras estão percebendo que eles não desistem da ideia. Eles estão andando com isso, eles estão, cara, eu não quero nem ficar perto disso. Isso aqui vai explodir, isso aqui vai feder e eu não vou ficar perto disso. O Braga Neto, no WhatsApp, diz que a culpa do que está acontecendo é do Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem ao combatente. Então vamos continuar a pressão e, se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. No dia 15 de dezembro de 2022, a data que era prevista para o assassinato do Alexandre de Moraes, o Braga Neto, ele manda uma mensagem ao Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando ele a atacar o Batista Júnior e a elogiar o Garnier. Nisso, os Kids Pretos estão se comunicando. Tô perto da posição, vai cancelar o jogo? E aí, às 20h59, ele é respondido pelo Teixeira Lafayette 230. Abortar, Áustria. Volta para o local de desembarque. Estamos aqui ainda. As investigações mostraram que, nesse momento, o Mauro Cid estava em São Paulo e ele estava coordenando essas operações via remota. E o cancelamento da ação que assassinaria o Alexandre de Moraes coincide com o momento em que os comandantes das Forças Armadas não aderem ao golpe. Ou seja, tá tudo muito claro aqui. Os caras perceberam que não havia adesão dos comandantes das Forças Armadas e eles cancelaram o assassinato do Alexandre de Moraes. Dia 16 de dezembro de 2022, o gabinete de crise do pós-golpe. Após a frustração do plano de assassinato de Moraes, o grupo mantém o monitoramento do ministro e de Lula, confirmando ainda cogitar uma ruptura institucional. É o que observa o documento denominado HD 2022-A, encontrado dentre os arquivos de Mário Fernandes, impresso no Palácio do Planalto desse dia. O material prevê a instituição, pelo Gabinete de Segurança Institucional, de um gabinete institucional de gestão de crise, cujo intuito é o assessoramento do novo governo de Bolsonaro após a ruptura institucional. Seria chefiado por Augusto Heleno, coordenado por Braga Neto e teria Felipe Martins na assessoria de relações institucionais. A ativação do gabinete ocorreria no dia 16 de dezembro. No dia 23 de dezembro de 2022, Wellington Macedo de Souza, Jorge Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues colocaram uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. No dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro, de forma muito corajosa, vai pra Flórida. E aí, meu irmão, o PR deixou todo mundo na mão. O plano foi frustrado. Pausa. Não vai ter mais. Aí ele morreu politicamente. Pronto. Tipo assim, entregou e falou, tá, é do Lula. Vou embora, não vou entregar a faixa, não entrega a faixa pra bandido, e é isso aí.
E o povo que se iludiu, que se criou essa esperança toda aí, vai lá e olha, fala, é isso aí, Bolsonaro, não entrega a faixa pro bandido. E fica por isso mesmo e bom, galera, a história você já conhece. É o seguinte, dito tudo isso, tá, que nós vimos aqui, o Arthur já se encaminha pro final do vídeo dele, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Essa parte 3, ela é pra você mostrar pro bolsonarista que diz que não teve tentativa de golpe. De fato, o Bolsonaro foi muito frouxo. Ele não tem raça pra fazer isso acontecer. O Bolsonaro é um frouxo, ele fez isso a vida dele inteira, né? Então você vê que desde o começo da história dele, desde lá de trás, o cara já tinha tentado explodir um quartel, o cara já tinha feito uma minuta, um planozinho assim escrito de como faria, um mapa do local e tal, de onde colocaria as bombas. E aí quando ele é pego, ele fala que não era isso não, não era bem isso, não era aquilo tal, ele acaba sendo preso no exército. Depois que ele sai da prisão do exército, ele vai embora do exército e começa na política. Basicamente isso. Então você vê que é um ciclo que se repete. Falar que ele não queria dar um golpe é mentira, ele queria. Ele tentou? Não, mas ele não tentou. Mas ele quis que todo mundo tentasse, ele ocasionou ali uma espécie de desordem pública e, cara, uma comoção nacional para uma razão, né, para um fim, que não se concretizou, mas o simples fato de não se concretizar não significa que não tem parada errada aí, né? Você vê todas as coisas, todos os documentos que provam, todas as conversas que provam. O Bolsonaro, ele se reúne com o embaixador para literalmente quebrar a nossa Constituição. Pô, isso é triste, é lamentável, sabe? Porque quem votou no Bolsonaro, quem apertou 17, eu tô falando 17, não 22. Quem apertou 17 tinha uma esperança muito grande de que o Bolsonaro seria o grande salvador dessa pátria. Essas pessoas, elas não mereciam isso que o Bolsonaro entregou, não. Nada disso que o Bolsonaro entregou. Então, é muito triste, é muito chato, mas é isso, essa é a realidade, tá? Parte 1 desse documentário mostra como ele foi canalha e vendeu todas as nossas instituições. A parte 2 mostra os desdobramentos de vender as nossas instituições, o plano para soltar o Lula e tudo isso que foi feito só porque o Bolsonaro vendeu as instituições. A terceira parte concretiza aí o desmonte do governo Bolsonaro. Galera, você que acompanhou essa série aí, pô, gostou dos vídeos, conseguiu assistir o Arthur em pedacinhos, pô, deixa seu like aí, deixa seu comentário, fala o que você acha do Bolsonaro antes disso. Se você não assistiu e passou a assistir, conta pra mim, você mostrou isso pra algum amigo, algum parente, enfim, qual foi a reação dele? Comenta aí, a gente vai bolar estratégias aí pra tentar convencer essa galera. Porque a gente tem a verdade em mãos, eu falo isso sempre. Quando nós temos a verdade em mãos, nós temos obrigação de defendê-la e de espalhar, tá? Então é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, não esquece, e eu te vejo no próximo vídeo.